Oi pessoal, eu fui desafiada pela Nico a trazer uma palavra, e a palavra que eu venho trazer, ela se encontra em Mateus 7, no versículo 24 a 26. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem, sabe, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Bom, aqui o que me chama bastante atenção nessa palavra é a proximidade que ela tem com o nosso dia a dia, que é a questão da construção da casa. Eu fico pensando, parece tão tolo uma pessoa construir algo tão importante, né, pra ela, porque uma casa é uma coisa muito importante, sobre um solo tão incerto como a areia, sabendo que se vier um tempo difícil, vier uma chuva, vier qualquer coisa, a casa vai desmoronar, vai ser destruída. Eu fico pensando, como que uma pessoa pode construir uma casa sabendo que é perigoso para ela, que ela pode perder tudo? E eu penso que todos nós pensamos assim. Mas quando é relacionada a algo material, né, como uma casa. Mas quando a questão é a nossa vida, parece que a gente não dá tanto valor para isso. Parece que não tem tanta importância aonde a gente está construindo, qual é o alicerce, se é seguro ou não. E aqui a palavra diz que as duas casas tiveram as mesmas circunstâncias. O tempo foi o mesmo para as duas casas. A chuva veio para as duas casas, a enchente veio para as duas casas, o vento soprou nas duas casas. A diferença era onde essas casas estavam alicerçadas. Qual era o solo dessas duas casas? E eu penso assim, nós vivemos em um tempo onde as pessoas não estão dando muito valor sobre onde elas estão construindo a vida delas, sobre onde nós estamos colocando os nossos sonhos, onde nós estamos construindo os nossos projetos. Nós não damos mais valor para isso. E a gente deposita tudo que nós somos, tudo que nós temos em coisas tão passageiras. Nós depositamos a nossa esperança em coisas que são falhas, que podem e vão nos decepcionar. E parece que isso no começo não importa pra gente. Só que quando elas nos decepcionam, nós ficamos surpresos e achamos e perdemos tudo e não sabemos porquê. Só que a questão é que nós temos colocado sobre a nossa vida alicerces que não vão nos dar segurança. E a palavra de Deus diz que Deus é o alicerce seguro. E sobre ele nós podemos depositar a nossa vida, construir a nossa vida, que nós não vamos nos decepcionar. Porque ele é fiel e ele cumpre tudo que ele prometeu. E pode vir a circunstância que vier, nós vamos permanecer inabaláveis, porque ele é a rocha inabalável. E ainda ele nos fala em Colossenses 2, versículo 7. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Mais uma vez, ele nos ensina a colocar a nossa esperança nele, a nos enraizar nele, porque ele nos diz que ele é a segurança, ele é o caminho, ele é a verdade. E nele não há mentira, não há como se decepcionar em Deus. E mesmo que as coisas venham e nos seguem, e coloquem medo em nosso coração, ele nos diz que a nossa vida está escondida nele. Não há por que temer. Então eu venho te desafiar a neste momento estar parando e pensando, aonde você tem edificado a sua vida, sobre qual é o alicerce
que você tem edificado a sua vida, será que esse alicerce é realmente seguro? Será que ele resiste a toda e qualquer situação? Deus, ele é a rocha inabalável, ele é fiel e é verdadeiro, ele nos ama com amor incomparável. Então, que você esteja pensando e saiba que Deus, ele está sempre com os braços abertos para nos receber. E os sonhos deles e os planos deles são muito maiores do que nós podemos imaginar. Então sim, vale muito a pena a construir a nossa vida nele e a depositar toda a nossa esperança sobre ele.